das obras-primas, que se chama Notas do Subsolo, de Dostoiévski, ele escreve uma verdade e que eu considero muito incômoda. O homem, ele gosta de contar os seus problemas, mas vocês já perceberam que o homem não conta as suas alegrias? Se as contasse, veria que para cada um tem a felicidade que lhe corresponde. Pois bem, nós refinamos essa hipocrisia. O homem moderno, especialmente os de alta renda, adoram ostentar o topo, mas escondem o subsolo de sua própria conta bancária. Gostam de contar as vitórias nas redes sociais, mas silencia o desespero do endividamento, que vem logo após o bônus. É a comédia humana, encenada em lojas de grifes e jantares caros. Quanto mais se ganha, mais a corda aperta. E é no epicentro dessa contradição aonde a ambição, eu poderia dizer que ela esbarra, esbarra na ganância. E comigo, uma mentora que ela valida métodos pelo mundo para lembrar aos ricos que o erro faz parte da jornada, mas a ignorância financeira é uma escolha. Bem-vinda, Betina Mesquita, em nossa programação. Muito obrigada, Pedro. Que introdução espetacular. Betina, e começando nessa introdução, quando falamos em mentalidade de sucesso, a cultura pop vem de uma ideia de otimismo ingênuo. Mas lembrando de Nietzsche e o conceito de vontade de potência, o verdadeiro crescimento exige força interna de superação? O que realmente significa desenvolver uma mentalidade de sucesso além do pensamento positivo? Pedro, muitas pessoas realmente vendem essa ideia que ter uma mentalidade de sucesso é simplesmente você acordar todos os dias, olhar para o espelho e falar frases positivas. Apesar disso ser uma técnica interessante, inclusive uma das técnicas defendidas por Napoleão Hill, que ele chama de autossugestões, isso por si só não desenvolve uma mentalidade de sucesso. No meu ponto de vista, mentalidade de sucesso é você criar uma mentalidade em que você aprende a tomar decisões mais conscientes e assertivas. Por exemplo, se você desenvolve a capacidade de abrir mão de recompensas imediatas, se você desenvolve a capacidade de investir ao invés de gastar em tudo todo mês, se você desenvolve a capacidade de estudar quando a tua vontade é de sentar no sofá e assistir televisão, ou de pegar o celular e olhar as redes sociais. Então, quando você desenvolve essa habilidade de decidir melhor sobre todas as tuas decisões no dia a dia, isso de forma repetida ao longo do tempo vai criar resultados financeiros extraordinários. Interessante isso, Betina, mas o estoico Sêneca, como eu gosto de Sêneca, dizia que a riqueza ela não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E sugerindo que essa relação com os bens nasce no espírito, você costuma dizer que a riqueza começa na mente, antes de aparecer na conta. Como isso se traduz na prática? Na verdade, o dinheiro vai aparecer na conta, vai crescer na sua conta quando você crescer primeiro. Então, primeiro você precisa desenvolver habilidades.
habilidades internas, precisa aprender a pensar de forma diferente, precisa aprender a gerenciar as tuas emoções. E isso vai impactar nas tuas novas ações. Então, o dinheiro, ele, na verdade, ele não muda ninguém, ele amplifica quem nós somos. Então, se você, por exemplo, ganha 20 mil reais hoje e passa a ter um aumento na tua renda, você dobra a tua renda para 40 mil. Se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa que compra por impulso, se você é uma pessoa que compra para aliviar emoções, se você passa a ter uma renda maior, o teu comportamento financeiro ele permanece igual. E você, se gastava 20 mil, passa a gastar os 40 mil. Agora, se você não teve o aumento de renda, mas você aprende a, a melhorar as tuas decisões, aprendendo o quê? Novas tomadas de consciência, nova forma de pensar sobre dinheiro, a gerenciar as tuas emoções em relação a certas estratégias que causam gatilhos emocionais. Então, você passa a administrar aqueles 20 mil reais de forma muito melhor. Então, o dinheiro, ele vai aparecer de forma crescente na tua conta quando você passar a se desenvolver. Karl Marx apontava que o sistema molda o comportamento humano, Betina, mas individualmente nós criamos nossos próprios cativeiros. Olhando para esse comportamento, poderia dizer moderno, quais são as atitudes que você identifica rapidamente como verdadeiras armadilhas da mente que condenam alguém, digamos, em estagnação financeira? Pedro, eu tenho vários comportamentos que eu diria que poderiam sabotar esse enriquecimento financeiro, né? Um deles é aquela pessoa que sempre terceiriza a responsabilidade, ou seja, a situação financeira dela é sempre culpa dos outros. Então, é culpa dos pais, é culpa do marido, é culpa do governo, da economia, do aumento do combustível. Então, é claro que existem fatores que nós não temos poder de ação. Só que isso não pode te paralisar a evoluir. Então, a falta de autorresponsabilidade é um comportamento que eu vejo como impeditivo do crescimento financeiro. Um outro comportamento são as pessoas que vivem apenas no presente. São aquelas pessoas que, de forma rotineira, mensal, gastam tudo o que ganham. Então, não desenvolveram a habilidade de gerenciar aquilo que ganham para equilibrar o presente e o futuro. E eu diria que existe um outro comportamento que é ainda mais perigoso, que é acreditar que a solução de todos os problemas financeiros é apenas ganhar mais. Como eu já trouxe, Vamos, ganhar mais não vai trazer a mudança necessária. vamos pensar um pouco em Jean-Paul Sartre, porque Jean-Paul Sartre afirmava que estamos condenados a ser livres, Betina, mas muitos escolhem a prisão do hábito. É possível alguém alcançar a liberdade material ganhando muito dinheiro e ainda assim continuar acorrentado em uma mentalidade de escassez? Sim, é possível e isso acontece. Existem muitas pessoas que têm uma alta renda, existem pessoas que, além de ter uma alta renda, ainda têm patrimônio significativo, mas ainda estão estagnados, presos em mentalidade de escassez. Porque escassez não é falta de dinheiro. Escassez é uma forma de você interpretar a vida e sentir a vida. Então, mesmo que uma pessoa tenha um patrimônio, ela pode sentir medo, medo de perder tudo, medo de voltar a ter uma vida que tinha antes, talvez de privação de recursos. Ela pode sentir medo de gastar até mesmo com necessidades importantes da vida dela. Então, desenvolver essa mentalidade é você saber trabalhar as tuas emoções. Então, o autogerenciamento das emoções é importante para se libertar desta mentalidade de escassez e trabalhar nos teus filtros de realidade.
trabalhar as tuas crenças, as tuas experiências, para que isso também impacte numa mudança de mentalidade de escassez para mentalidade de sucesso. Ah, filosofia, e eu sou um amante da filosofia. Eu acho que dá para perceber nas perguntas, né, Betina, que eu te faço. Frequentemente, a filosofia, ela busca desmascarar as ilusões do senso comum. Platão, ele ilustrou isso ali no mito da caverna. Na tua experiência guiando pessoas, qual é a maior sombra ou a mentira que absoluta sobre o dinheiro? Eu acho que uma das grandes mentiras que as pessoas acreditam sobre dinheiro é que o dinheiro por si só, ele transforma as pessoas. Na verdade, o dinheiro, ele vai amplificar, ele vai servir como uma lupa para quem a gente já é. Então, se você é uma pessoa generosa, mais dinheiro vai amplificar a tua generosidade. Se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa que sabe planejar, mais dinheiro vai trazer mais riqueza. Agora, se você é uma pessoa desorganizada, impulsiva, que não sabe trabalhar o gerenciamento das suas emoções, mais dinheiro vai manter este comportamento. Então, vai terminar com o mesmo resultado, você sem a construção do patrimônio. Então, eu sempre digo, Pedro, que o melhor e o maior investimento que uma pessoa pode fazer não é qualquer aplicação financeira, não é um investimento imobiliário, é um investimento no seu desenvolvimento. Porque o desenvolvimento pessoal de cada um vai trazer um retorno que nenhuma aplicação pode trazer. Aristóteles defendia que a eficiência está na justa medida entre o excesso e a falta. Quando a gente vê as pessoas que trabalham duro, mas não constroem patrimônio, o erro é trágico. Ai, essa vida, essa tragédia shakespeariana que nós vivemos, Betina, eu começo a refletir. Quando esta falta de recursos materiais, essa renda, ou excesso de ruído na forma de pensar, Betina, é preocupante. Pois é, Pedro, se trabalhar duro fosse sinônimo de patrimônio crescente, eu diria que todo peão de obra seria milionário. Mas não é assim que funciona, né? É claro que existem pessoas que realmente ganham pouco, não ganham o suficiente para ter uma qualidade de vida, e nesses casos, no meu ponto de vista, aumentar a renda é fundamental. Mas existem pessoas, por exemplo, que têm uma renda muito maior do que a minha e não têm o patrimônio e não vivem com a qualidade de vida que eu vivo. Então, a diferença não está na renda, a diferença está na tomada de decisões do dia a dia. E, Mas é, e as decisões, né, fazem parte da mente e das emoções. eu vou te provocar, Betina, mas eu vou te provocar pensando em Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele argumentava que a verdadeira educação serve para emancipar o homem e tirar da menoridade intelectual. Aí vamos pensar nisso. Você acredita que a nossa alfabetização financeira deve começar muito antes das fórmulas de investimento, como uma base filosófica de vida? Na verdade, a educação financeira começa muito antes da gente aprender sobre investimento, da gente aprender, inclusive, a fazer contas. Nós começamos a nossa educação financeira dentro de casa, com os nossos pais, pelos exemplos vivenciados, pelo que escutamos. Então, se você era uma criança que via, por exemplo, teu pai e tua mãe brigando constantemente, pelo dinheiro, por causa do dinheiro, provavelmente você pode associar dinheiro a sofrimento. Então, aqui fica a minha dica para quem é pai e mãe aqui, porque todos aqui já são adultos. Então,
hoje você já é adulto, você já é adulta. E o que que você precisa fazer? Precisa aprender a que a tua mente acesse novas crenças e que isso gere uma nova forma de você sentir, para que as tuas ações elas sejam diferentes. Então, para que você mude a tua realidade na tua vida financeira. E isso vai impactar também os teus filhos. Então, você, desde que teus filhos nasceram, está ensinando educação financeira sem perceber. Então, busque não só a sua melhora por você, mas pelo legado que você deixa para sua família. Vamos imaginar que nós vivemos em uma tábula rosa, uma folha em branco, e preenchemos o espaço com experiências. Qual seria o peso real da infância e do primeiro rascunho das crenças familiares na forma de como lidamos com as finanças da vida adulta? Na verdade, isso tem um peso muito maior do que as pessoas podem imaginar. Desde a nossa infância, tudo o que vivenciamos e escutamos vão causando impressões dentro de nós, dentro da nossa mente, que são as nossas crenças, as nossas programações. Isso acontece em relação ao dinheiro e acontece em relação a tudo mais na tua vida. Como você enxerga teus relacionamentos, a tua saúde, o teu profissional, o que você enxerga como sucesso. Então, o problema é que essas crenças, elas não chegam até nós dizendo, oi, sou uma crença. Elas são verdades absolutas que estão aqui dentro da nossa mente e que determinam a forma como nós pensamos. E a forma que nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Por isso é tão importante trazer para o consciente essas crenças. Então, você sozinho não vai conseguir identificar quais são os padrões mentais em relação a dinheiro e riqueza que você pensa. Por isso, é necessário que alguém traga até você esse trabalho de conscientização sobre dinheiro e riqueza. Voltando nesse dilema do determinismo, o homem ele é o refém do seu passado, Betina. Ou será que ele tem o poder de se recriar? Essas crenças e os traumas financeiros da infância podem ser genuinamente transformados ou a nossa personalidade econômica já vem predefinida, Betina. Olha, a ciência, na verdade, a neurociência, ela mostra que nós criamos novas conexões neurais por toda a nossa vida. Não importa se você tem 80, 90 anos, você, ao aprender algo novo, está criando novas conexões neurais. E quando você coloca em prática esse conhecimento novo, através de novas experiências, você está reforçando esse novo caminho neural. Então, sim, é possível mudar essas crenças e é possível mudar comportamento também. Então, mas é necessário o quê? Que você acesse novos conhecimentos e coloque em prática através de novas experiências. Vamos mentalizar no amado e querido Baruch Spinoza, esse nacionalista holandês de origem judaica portuguesa. E vamos refletir que ele dedicou grande parte da sua obra a entender as paixões humanas, afirmando que essas emoções não controladas acabam nos escravizando. Como é que você conecta essa inteligência emocional ao patrimônio? Qual é a relação entre gestão dos afetos e saldo bancário? Essa é uma relação muito importante e que poucas pessoas trabalham e conhecem. Mas as decisões financeiras, elas são tomadas pelas emoções. E só depois é que nós buscamos o racional para concretizar aquela decisão. Então, nós compramos quando estamos ansiosos, nós compramos quando estamos estressados, né? Investimos, tiramos dinheiro do investimento quando estamos com medo, assumimos riscos excessivos quando estamos eufóricos.
e nós adiamos decisões importantes quando nos sentimos inseguros. Ou seja, grande parte das escolhas financeiras, elas nascem da emoção e só depois encontram uma justificativa pela razão. Só que construir patrimônio vai exigir entender muito mais do que números. Vai precisar você controlar impulsos, gerenciar frustrações, lidar com espera, com paciência. Então, desenvolver essa paciência para os teus resultados de longo prazo. Então, enriquecer, na verdade, é um exercício constante de maturidade emocional. Os filósofos estoicos são importantíssimos nos dias de hoje também, Betina, porque o medo, a ganância são as principais fontes de ruína da paz de espírito. Trazendo isso para o mercado atual, como é que você vê, como é que são essas emoções específicas que operam como os piores agentes de sabotagem do crescimento financeiro? Um dos piores agentes que sabotam o crescimento financeiro é a culpa, é o medo, é a ansiedade, é a frustração, é o estresse, é a inveja, a comparação. Então, por exemplo, o medo. É o medo de perder, é o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de vivenciar uma situação que não deu muito certo. O medo, ele tem uma função importante dentro de nós. Só que esse medo, se isso faz parte constante da tua vida, isso faz com que você possa perder boas oportunidades de crescimento. Um outro, um outro aspecto é a comparação. A comparação não é uma emoção, mas ela gera gatilhos emocionais bem importantes. Então, hoje, nós, por exemplo, somos bombardeados nas redes sociais pela vida dos outros. Então, quando alguém compra um carro novo, quando alguém compra um imóvel, quando alguém está viajando, isso gera automaticamente em nós um sentimento de que estamos ficando para trás. Isso te leva muitas vezes a comprar o que não é necessário, a usar o dinheiro não alinhado com os teus reais valores, o que é importante para você. E isso vai fazer com que você se sinta frustrado, não se sinta feliz, não se sinta em paz, né? E um dos maiores sabotadores é a culpa. Então, a culpa em prosperar, a culpa em ganhar muito, ganhar mais que os pais, ganhar mais que os irmãos, a culpa ela está inserida inconscientemente dentro de nós. Então, é como você dirigir um carro com freio de mão puxado. Você estuda, trabalha e tá com aquele freio de mão de que tem algo errado em você ter muito dinheiro. Então, é necessário trabalhar também o gerenciamento dessas emoções, entender as causas que te levam a agir, né, das determinadas ações no teu dia a dia, para que essas emoções elas não interfiram no teu resultado financeiro. Vamos falar um pouco sobre a cegueira do conhecimento. Até tem um filósofo que fala sobre isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Edgar Morin. Quando o excesso de técnica ignora a complexidade da vida. Você já viu pessoas com QI altíssimo e excelente capacidade técnica fracassarem financeiramente? Por que a lógica pura falha nesse aspecto? Porque, na verdade, inteligência técnica, inteligência profissional, não tem nada a ver com inteligência financeira. Nós aprendemos matemática, história na escola, depois na faculdade vamos nos especializar em alguma profissão, aprendemos na área de direito, arquitetura, engenharia, mas isso não vai te ensinar a tomar decisões com inteligência financeira. Então, eu acompanhei diversos profissionais, eu tenho muitos alunos, servidores públicos, empresários, médicos, dentistas, que são excelentes profissionais, têm uma alta capacidade de resolver problemas naquilo que trabalham, mas não sabem resolver problemas quando se trata de finanças, porque realmente
os dois aspectos não se relacionam. E eu costumo dizer, Pedro, que exige humildade desses profissionais. Humildade em reconhecer que existe sim muito a aprender. Então, é necessário que você tenha humildade para aprender com aquelas pessoas que têm mais a ensinar sobre isso para você. Há uma frase clássica, ela é atribuída a pensadores, pensadores orientais, principalmente, que sempre dizem que a disciplina, mais cedo ou mais tarde, ela vence o talento. Mas na construção de uma realidade, você acredita que a força do hábito, a disciplina, é mais soberana do que o entusiasmo do momento, a motivação? Eu acredito que disciplina e motivação eles estão interligados, porque quanto mais internalizado for o teu motivo para a ação, ou seja, quanto mais você se identificar com aquilo que está fazendo, porque aquilo faz parte de quem você é e você faz porque gosta, mais disciplinado você é. Então, por exemplo, se você se identifica como uma pessoa saudável, você vai ter mais disciplina tanto na tua alimentação quanto na prática regular de exercício físico. Se você se identifica como investidor, você vai ser mais disciplinado com o uso do teu dinheiro, investindo todos os meses. Então, eu não escolheria entre disciplina e motivação. Elas caminham juntas. E aí você precisa aprender a desenvolver essa internalização do motivo para sua ação. Diógenes, o cínico, provou que era possível viver plenamente com quase nada, alterando a sua percepção de valor. No mundo real, Betina, você já viu casos onde a revolução financeira de uma pessoa aconteceu puramente pela mudança interna, sem que houvesse um aumento imediato na renda? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Como eu trouxe, tive muitos mentorados, servidores públicos, que escolheram não buscar outra fonte de renda. Então, sim, é possível mudar resultados financeiros sem mudar o aumento da renda. Já vi isso acontecer diversas vezes, e inclusive aconteceu dentro do meu âmbito familiar. O meu marido, ele não aumentou a renda e quando nós passamos a morar juntos e começar a mudar a realidade financeira que ele estava vivendo, que era uma realidade financeira muito difícil e triste, porque ele é um profissional de sucesso de alta renda, foi puramente por mudanças de mentalidade e com mudanças no gerenciamento das emoções em relação ao uso do dinheiro. Ai, Dostoiévski, ele nos deixou, Betina, um aviso contundente em O Idiota. Provavelmente já deves ter lido este livro. Que o dinheiro é a liberdade cunhada, mas a grande provocação que a noite de hoje nos deixa Betina, é de que serve a moeda da liberdade nas mãos de quem ainda é escravo dos próprios impulsos. O que que tu me traz aqui hoje, Betina Mesquita? É algo muito importante e eu trago até como protagonismo, porque é um diagnóstico psicológico de uma sociedade que confunde faturamento com prosperidade e confunde status com liberdade. O erro, como bem vimos, faz parte da engrenagem. O crime real é insistir na ilusão de que o próximo dígito na conta vai resolver a miséria da falta de método. Agora vamos um pouco mais profundo, claro, telespectador, internauta, que assiste esse jornalista cheia de falhas, mas que adora provocar.
Quem tem ouvidos para entender, que enriqueça com consciência. Quem prefere o subsolo, que continue se enrolando no luxo das suas próprias desculpas. Muito obrigado pela participação, Betina, e até o próximo programa. Foi um prazer. Gratidão. Até lá!